Uma vez, disse Walt Disney, se você pode sonhar, você pode realizar. Em um bairro pobre de uma grande cidade vivia Léo, um jovem magro, de olhar sonhador, que passava os dias recolhendo materiais recicláveis com seu carrinho de mão enferrujado. Seus pés descalços conheciam cada beco e viela, mas sua mente viajava para muito além daquelas ruas de terra batida. O sonho de Léo era construir prédios que tocassem o céu. Ele queria ser um grande arquiteto, ser reconhecido por seu trabalho e poder melhorar sua cidade. Guardava seus tesouros em uma caixa de sapatos velha, desenhos de edifícios futuristas, feitos em pedaços de papelão. Para Léo, aqueles rabiscos não eram apenas projetos, eram promessas de um futuro diferente. Mas seu sonho parecia uma piada cruel no meio em que vivia. Como um garoto que mal tinha o que comer poderia sonhar em construir cidades? Cada vez que ele ousava compartilhar seu sonho, as respostas eram como pedras. Arquiteto? Léo, você tá maluco? A gente nasce e morre aqui, menino. Para de sonhar acordado, dizia seus amigos. Na escola, todos riam de seus desenhos. Olha o construtor de castelos de areia, zombavam. Até mesmo em casa, sua mãe, exausta pela luta diária, suspirava com tristeza. Meu filho, sonhar é bom, mas a gente precisa ser realista. Temos que colocar comida na mesa hoje, não construir prédios amanhã. Cada palavra era um tijolo a mais no muro que tentava separar Léo de seu futuro. A humilhação era constante e o desânimo batia em sua porta todos os dias. Por muitas noites, ele chorou em silêncio, abraçado à caixa que guardava seus desenhos, pensando em desistir. O mundo inteiro parecia gritar que ele não era bom o suficiente, que seu lugar era ali, no meio do lixo, e não no topo dos edifícios. Um dia, enquanto vasculhava uma caçamba de lixo perto de um bairro nobre, Léo viu um homem elegante parado ao lado de um carro de luxo, olhando para uma grande construção. O homem parecia perdido em pensamentos. Léo, curioso, se aproximou. Ele reconheceu o rosto de uma revista que encontrou no lixo. Era o Dr. Oscar, um dos maiores arquitetos do país. Com o coração batendo forte, Léo criou coragem. Senhor, esse prédio é seu projeto, não é? Dr. Oscar se virou, surpreso, e olhou para aquele jovem sujo e franzino. Em vez de desprezo, Léo viu curiosidade nos olhos do homem. Sim, é meu. Como você sabe? Léo, tremendo, tirou um de seus desenhos de papelão do bolso. Eu também quero construir prédios um dia. Dr. Oscar pegou o desenho. Ele não riu. Ao contrário, seus olhos brilharam ao ver a criatividade e a paixão naqueles traços simples. Ele olhou para Léo e viu a si mesmo, décadas atrás. Um garoto pobre, cheio de sonhos impossíveis. Aquele encontro não foi por acaso, foi o destino. Dr. Oscar viu naquele menino a mesma chama que o moveu e decidiu que iria mudar a vida dele. Dr. Oscar levou Léo para seu escritório luxuoso, um lugar que Léo só via em seus sonhos. Ele não deu dinheiro ao garoto, mas sim algo muito mais valioso. Ele pegou um pequeno vaso com uma semente dentro. Léo, disse ele, a maioria das pessoas pensam como este vaso. Pensam pequeno. Eles acreditam que só podem crescer até certo ponto, limitados pelo tamanho do vaso que a vida lhes deu. Mas os grandes sonhadores sabem que mesmo começando como uma pequena semente, tem um potencial ilimitado para crescer. O tamanho do seu sonho define o tamanho do seu mundo. Não deixe que o vaso pequeno da sua realidade atual limite o tamanho da árvore que você pode se tornar. Você não é o vaso, Léo. Você é a semente. Essa lição simples, mas poderosa, mudou a percepção de Léo para sempre. Ele entendeu que sua pobreza era o vaso, mas seu sonho era a semente de uma sequoia gigante. A partir daquele dia, a vida de Léo se transformou em uma batalha incansável. Dr. Oscar se tornou seu mentor.
Ele deu a Léo livros, acesso a cursos online e pequenos trabalhos em seu escritório. Léo continuava trabalhando com reciclagem para ajudar em casa, mas agora seu carrinho carregava também o peso dos livros. Ele dormia apenas 4 horas por noite. Passava madrugadas estudando matemática, física e história da arte. E durante o dia, enquanto separava plástico e metal, sua mente estava projetando estruturas, resolvendo equações. Ele enfrentou o preconceito também no escritório, onde alguns o viam apenas como o garoto da favela. Ele sacrificou festas, amigos e horas de sono. Cada dia era uma luta contra o cansaço e as vozes do passado que ainda ecoavam em sua mente, dizendo que ele iria fracassar. Mas a imagem do vaso e da semente o mantinha de pé. Ele estava regando sua semente com sacrifício e suor. Os anos passaram. Aquele jovem magro e assustado começou a se transformar. Com a ajuda de seu mentor, Léo conseguiu uma bolsa de estudos e entrou na faculdade de arquitetura. Ele não era mais o menino que desenhava em papelão. Era o melhor aluno da turma. Suas ideias, antes ridicularizadas, agora eram elogiadas por professores renomados. Sua visão, nascida na favela, trazia uma perspectiva única para a arquitetura, focada em soluções sustentáveis e humanas. Ao se formar com louvor, Dr. Oscar o contratou como arquiteto em sua empresa. E seu primeiro grande projeto foi a revitalização da comunidade onde ele cresceu. Ele não construiu apenas casas. Ele construiu dignidade, com praças, escolas e áreas de lazer. Aquele que antes era humilhado, agora era chamado de herói por sua gente. Sua ascensão não foi um milagre. Foi o resultado inevitável da perseverança, da coragem de sonhar grande mesmo quando o mundo dizia para ele ser pequeno. Hoje, Leonardo trabalha em um escritório no topo de um dos arranha-céus mais altos da cidade. Sem jamais esquecer do menino descalço, do carrinho de mão, das piadas e das humilhações e de tudo que passou para realizar seu grande sonho. Aqui as mãos que um dia reviraram o lixo, hoje assinam projetos que mudam vidas. A história de Léo nos ensina que a sua condição atual não define seu destino final. As maiores muralhas não estão do lado de fora, mas dentro de nós. São as muralhas do medo, da dúvida e da crença de que não somos capazes. O poder de pensar grande não é sobre ignorar a realidade, mas sobre se recusar a ser aprisionado por ela. É sobre ser a semente de uma árvore gigante, não importa quão pequeno seja o vaso onde você começou. Então, meus amigos, me digam, qual é o tamanho do seu sonho? E não deixe que ninguém, nem mesmo você, te convença a sonhar pequeno. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe este vídeo, pois às vezes o que muda um dia ou uma vida é apenas uma palavra de esperança. Curta este vídeo e se inscreva no canal. Vamos juntos nessa jornada de crescimento. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.